Fala, comprador! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Happy Comprador. É o nosso Happy Hour aqui da Vorate, para online, né? Claro que nós agora estamos entrando talvez na segunda onda aí, né, da Covid, mas nós estamos aqui na segunda onda, no Happy Comprador aqui da Vorate, online, e hoje nós temos um convidado especial, um grande colega que trabalhou comigo alguns anos atrás na Nestlé, e hoje ele é diretor, cara, assim, um cara espetacular, que é o Eric Buono, que vai falar sobre o Cost Drives, a empresa dele, a empresa que ele formou, que tem dados que são fundamentais para a gente poder fazer as nossas negociações, principalmente nos alunos, né, que participam aqui dessas lives, de elementos de custo. Essas são ferramentas cruciais para que a gente possa entender cost breakdown, should cost e TCO. É uma negociação extremamente técnica. Quem consegue utilizar os dados que são disponibilizados pela Cost Drives. Vamos lá, vamos deixar aqui os nossos colegas entrarem, vamos convidar aqui, vamos deixar o pessoal que está na fila, vamos chamar o Eric Buono aqui para a gente poder conversar com ele e aprender muito sobre elementos de custo, cost breakdown, should cost e TCO, que é o Total Cost of Ownership. Vamos lá? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? O pessoal está chegando. Boa noite, pessoal. Já estamos aqui com o Érico Buono, que vai trocar aqui umas ideias com a gente. Tudo bom, Bruno? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Bruno, boa noite, tudo bem? Boa noite, Eric. Estamos ansiosos aqui para ver a apresentação, meu nobre. Ah, legal. Obrigado aí pela atenção. Muito bom. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. A gente sempre começa mais 7h05, 7 e pouquinho, para dar tempo aí de o pessoal se conectar. Eu só vou mandar umas mensagens aqui nos grupos do WhatsApp para avisar que nós já estamos online aqui para angariar mais alguns compradores aqui. Beleza. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui esse. Fala, Gabriel. Boa noite a todos, Renato. Boa noite a todos aí também. Bem? Boa noite, Gabriel. Bem, cara. Tranquilo. Ô, Gabriel, obrigado pelo material lá. Vai ficar mais fácil agora a gente acompanhar, viu? Ah, legal. Legal. Qualquer dúvida, você vai falando aí, Renato. Não, vamos trocando figurinha aqui que vai ficar bem legal, tá? Bacana. Aqui. O pessoal chegar, o pessoal está conectando aqui, a gente já começamos aqui. Pessoal, aqui. Muito bem, vamos dar mais 1 ou 2 minutinhos aqui para o pessoal chegando aqui. Enquanto isso, pessoal, deixa eu dar umas notícias paroquiais aqui, né? Então, se tiverem perguntas para o Eric, aí, Eric, eu acho que faz sentido, né? Se quiserem interromper, fica à vontade, certo? Fica à vontade. Se não, se quiserem colocar no chat aqui, eu vou administrando aqui, à medida que ele vai dando umas pausas para respirar, eu vou colocando umas perguntas, a gente vai se organizando. Semana que vem, nós teremos
esse mês a gente fez um pouco diferente, estamos fazendo a cada 15 dias, mas o mês agora, finalzinho de novembro, dezembro, eu acho que tinha uns assuntos que eu queria colocar esse ano aqui ainda, e acabou atropelando um pouquinho aqui, a gente ficou com live toda quinta-feira, mas semana que vem a gente vai falar sobre robotização, né? Desculpa, robotização, RPA, robotização, né? Processo de automação. Então vai vir uma empresa, cara, eu já vi algumas coisas que eles andaram me mostrando aqui nos bastidores, bem legal, a gente conversou bastante sobre compras e como ele pode utilizar, então ele vai trazer uns insights bem legais aí de como a gente pode aproveitar, então estão todos convidados, é isso aí, para a gente poder trabalhar. E o ano que vem a gente deve dar uma pausa aí em janeiro, aí, os primeiros dias de janeiro pelo menos, eu acho que semana que vem é a última também desse ano, eu preciso entregar algumas coisas até o final do ano, então estou enrolado aí com algumas reuniões e trabalho. Em janeiro a gente deve começar no final de janeiro, a gente vai trazer um pessoal para falar sobre LGPD. Tem uma colega minha que era especialista em Agile, né, em ágil, e aí a gente estou conversando com ela se a gente consegue fazer um desenho, não é transformar compras em... Mas o que a gente pode usar das técnicas do Agile, né, para dar velocidade para o nosso processo? Eu acho que tem muito a ver, a gente pode trabalhar um pouco mais com isso. Vou trazer um cara para falar sobre eficiência energética, que é o Maurício. Eu acho que é isso. E tem mais um outro colega também, mas aí ele ficou de me passar o tema que ele vai falar, mas a gente já tem uma agendinha para o ano que vem aí, para a gente começar a conversar. E a gente vai fazer também acho que logo depois do carnaval, a gente vai fazer uma mesa redonda com empresas de startups para a área de suprimentos. Tá? Então, também já estamos organizando, acho que vai ficar legal. Tá? Então, vamos lá. Chega de melongas e delongas. Vou deixar aqui o nosso bate-papo com o Eric. Eric, mais uma vez, cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Putz, sei que você é um cara super ocupado aí, mas acho que você tem uma ferramenta brilhante na mão e não posso deixar de dar essa mensagem para os nossos alunos aqui, né, de conhecer a tua ferramenta, acho que de compras, né, e suprimentos como um todo. Então, mais uma vez, obrigado. E está contigo a palavra aí, conta um pouquinho para a gente aí da Cost Drive, onde nasceu esse nome, tinha um nome anterior a esse, conta um pouquinho para a gente e depois a ferramenta, claro. Vamos lá. Bom, Renato, eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, é um prazer conversar com vocês. A ideia realmente é ter um bate-papo aí bem informal, né, descontraído sobre o tema, então fiquem à vontade para questionar tudo o que vocês quiserem a respeito da Cost Drivers ou sobre inteligência de mercado em compras, que é minha praia, né? Então, só explicando um pouco, eu sou o fundador da Cost Drivers, eu comecei esse projeto em meados ali de 2003, mais ou menos, no momento em que teve a primeira eleição do Lula, né? O mercado acabou bagunçando bastante com a troca de governo e de partido pela primeira vez ali depois de 8 anos, e o dólar subiu muito, como o que a gente está vendo agora nos últimos meses aí também, com a disparada cambial, né? E isso, como também afeta nesse momento, afetou ainda mais naquele momento, lá em 2003, e um grande cliente da empresa onde eu era estagiário, que era a Nestlé, pediu uma ajuda para tentar equilibrar um pouco essa balança entre o lado do fornecedor, que geralmente é especialista no mercado em que eles atuam, e contempla ali, tem todo o portfólio de dados de mercado disponíveis ali para poder pedir um reajuste de mercado, daí usa de forma fair ou no fair todas as ferramentas possíveis para poder convencer os compradores que ele precisa de um reajuste. E do outro lado tem sempre o comprador, ainda nesse momento ainda continua mais ou menos assim, aquela época era pior, comprador comprando de tudo, com baixa aderência de tecnologia. Renato até lembra, acho que a gente acabou se conhecendo lá no projeto de implementação do ERP da Nestlé, que foi em 2007, né, 2008, por ali. Então, por incrível que pareça, uma empresa do tamanho da Nestlé, ainda naquela época, não tinha nenhum ERP bem estruturado, e muito menos ferramentas de compras. Então, a Cost Driver surgiu nessa bagunça, nesse momento de turbulência ali do Brasil, e a gente começou a montar, num primeiro momento, como uma consultoria boutique,
as estratégias de negociação para cada categoria. Então, basicamente, o que a gente fazia era sentar com cada comprador, entender de quem que eles negociavam, e a gente buscava os drivers de custo no mercado, né? Por isso que veio o nome depois em inglês de cost drivers. A gente começou a entender os elementos de custo, as vozes de custos, né? Tem vários sinônimos que o mercado aplica, depende da cultura, se é um engenheiro que está falando, se é um cara de administração, mas basicamente a gente começou a buscar todas as informações que refletissem de alguma forma a inflação de cada fornecedor, de cada mercado individualmente. O projeto ele teve, nesse formato de consultoria, uma duração de 1 ano e meio a 2, exclusivamente com a Nestlé, e aí depois chegou a um ponto que a base ficou tão grande que a própria Nestlé nos ajudou a propagar o conceito para outras empresas, e outros players se interessaram pela versão ainda em Excel, e a gente fez um esforço grande para trazer do Excel, já transformar numa base via internet na sequência. Então, desde 2005, a gente já adotou o modelo SaaS, né, de Software as a Service, para cost drivers, e hoje a gente atende aí praticamente 250 contas aqui no Brasil. A empresa também já sofreu, ano passado, um spin-off para internacionalizar a marca, então a gente já tem escritório também nos Estados Unidos. E hoje, desses 250 clientes, mais ou menos uns 15%, ainda uma base pequena, já é cliente ou Latinoamérica ou, em alguns casos mais específicos, já é cliente em escala global. Então, além de coletar os dados aqui para o ambiente do Brasil, a gente coleta dados hoje de mais ou menos 55 outros países, né? Então, esse é um pouquinho da história, pessoal. Se tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou à disposição. Acho que não, Eric. Foi só meio tiro no início aqui, viu? Depois aqui vai pegando fogo aí, viu? E aí, colocando. Perfeito. Bom, eu não sei o perfil de todos vocês, eu imagino que todo mundo aqui é de procurement? Eu acredito que sim. A maioria predominantemente. Predominantemente de compras. Pelo menos os nomes que eu conheço. Estou vendo o joinha ali do Fábio. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Javier, pode falar. É Javier, né? Isso. Muito prazer aí, Eric. Eu tenho você no meu LinkedIn, eu acompanho você, os seus insights que você coloca aí no LinkedIn. Obrigado. Eu acompanho o Cost Driver desde a época que eu era júnior, né, na época de supply. Tive alguns contatos em algumas empresas. Alguns gestores faziam questão de se utilizar do Cost Driver aí no caso. Uma excelente ferramenta, um excelente conceito de tendências de negócio. Pena que poucas empresas, ou seja, que não sejam uma ferramenta obrigatória, né? Porque, digamos assim, é um escudo, né? Para nossa área de suprimentos, né? Então, o Cost Driver é um guia, né? Ou seja, se você trabalha na área de suprimentos, você precisa ter olhos, né? E o Cost Driver ele dá aqueles olhos para você poder estar enxergando as tendências de mercado. E eu estou batalhando aqui com a minha chefia para que a gente possa ter futuramente o Cost Driver balizando nossos estudos, né, de tendências de mercado. E eu acho o seguinte, que o Cost Driver deveria ser uma ferramenta muito utilizada em todas as empresas, e só que eu queria só entender mais aí no caso, como é que é essa automatização, como é que funciona essa automatização do Cost Driver quando você vai fazer a configuração? Existe um trabalho, existe um trabalho de fundo, né, que o Cost Driver ele faz para poder estar fazendo essas atualizações, porque eu acho muito incrível essa ferramenta, né? Obrigado, Javier. Prazer aí te conhecer e muito obrigado pela pergunta.
Então, assim, respondendo a tua questão, sim, tem, assim, na verdade, o Cost Drivers, posso te falar que ele é a combinação, talvez, de três tecnologias que estão muito em pauta agora, né? A gente tem uma forte capacidade de pesquisa de mercado, que ela é executada atualmente através de tecnologia para coletar e tornar o tratamento do dado cada vez mais fácil, né, e rápido. Então, a boa parte do nosso trabalho hoje ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem uma equipe hoje de 10 economistas que pesquisam as categorias, tentam encontrar as informações em milhares de lugares diferentes. E uma vez que a gente encontra, a gente tem uma equipe hoje de cientistas de dados que cria toda a parte de captação automatizada da informação, junto já com o que chama tecnicamente de ETL, né, que é extrair, tratar e disponibilizar o dado já de maneira o mais rápido e sem intervenção humana possível, né? A gente teve uma migração muito forte nos últimos 3 anos, assim, de crescimento. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente está fechando esse ano com em torno de 300 robôs ativos que coletam ali o universo mais ou menos de 50 mil indicadores nesse momento, né? E a tendência, assim, é crescer absurdamente. A gente está entrando em outros países agora, então a cada cliente que a gente conquista num país novo, o número de dados que chega é absurdo e a expectativa é que isso não pare de crescer, né, cresça de maneira exponencial daqui para frente. Então, essa primeira parte, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, se eu dei muita volta, mas a gente coleta tudo com inteligência artificial, com robô, que é a maneira mais segura e prática para a gente poder até manter uma competitividade de custo, né? Depois disso tem um tratamento do dado, que a gente classifica mais como Big Data, né, de armazenar o dado, fazer toda a parte de aplicação de metodologias que a gente desenhou para cada série dentro da nossa inteligência, então isso é executado também através de inteligência artificial. E agora a gente está chegando numa terceira etapa, que é começar a gerar insights através dessa massa de dados gigantescas, né? Gigantesca, que é tentar ter um analytics mais poderoso, né? Então, o que a gente está visualizando assim muito de futuro, além de obviamente ganhar muitos clientes, é talvez se conectar cada vez mais profundamente aos clientes atuais. Então, hoje a nossa API, além do acesso web, que é o tradicional, né, e também pelo mobile, a gente tem uma terceira porta de acesso, que é uma API, que muitas empresas estão usando já para poder conectar com os parceiros de procurement, com o ERP, eventualmente, ou simplesmente para consumir o nosso dado e criar um dashboard de indicadores, de KPIs, de compras dentro da intranet. Então, essa é um pouco aí do que a gente está fazendo, tanto de processo de atualização, quanto de roadmap futuro, é para isso que a gente está caminhando. E um detalhe importante, né, pessoal, a gente dominou muito bem, assim, a parte de entender, por exemplo, qual é o cost breakdown de cada insumo. Então, por exemplo, hoje, se você entrar lá na Cost Drivers e solicitar pelo atendimento, falar, preciso negociar ácido sulfúrico, por exemplo. O analista já tem uma biblioteca, ele vai te falar, ácido sulfúrico no Brasil tem X% de enxofre, com X% da indústria química, que vai variar de acordo com a região, tem custo de energia, tem custo de frete e assim por diante. Então, a gente já tem isso mapeado por produto. O que a gente está fazendo agora, que acho que vai ser talvez a parte mais bacana do futuro, a gente está criando um algoritmo que você vai poder jogar o CNPJ do teu fornecedor e ele automaticamente já vai trazer qual que é o breakdown do teu fornecedor. Então, a ideia é que esse processo de setup, ele não tem nem necessidade de acontecer numa tacada só, mas que vocês, como usuários, possam entrar, jogar, vou negociar com a Vorate, jogo o CNPJ da Vorate, e já vem uma estrutura de custo, um parâmetro de indicadores já de maneira automatizada. Então, isso é um pouco do que a gente está trabalhando agora. Não sei se eu respondi, Javier, só tem muita volta. Opa, boa noite. Respondeu muito bem, muito obrigado. Obrigado. O Bruno, Opa, Bruno, deixa eu só uma olhadinha. O Hidalgo está com a mão levantada aqui. Hidalgo, tem uma pergunta aí? Boa noite, Renato. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite.
Eu vou falar um pouco sobre o case real, né? Eu utilizo muito a ferramenta do Cost Drivers no meu dia a dia de trabalho lá na empresa, né? E eu reforço um pouco o que o Eric mencionou, né? Então, assim, é bem útil, né? E a minha dúvida, assim, acabou sendo esclarecida referente ao que o Eric falou no final, sobre as projeções futuras com relação aos fornecedores, né? Do CNPJ, tudo, ele acabou esclarecendo. Então, obrigado aí, Eric, pelo Você acha que esclarecimento. esse tipo de caminho te atenderia melhor, Hidalgo? Até para eu pegar Sim, como... atenderia sim. Hoje eu utilizo bastante, tá, a ferramenta, principalmente pela questão do aço e muita coisa, né? Que E tá ajuda terrível, bastante. né? Esse ano Sim, é um ano chave aí para cost drivers, acho que para o mercado, né? Acho que nunca teve tão bagunçado como está agora nos últimos meses, né? com certeza. Mas Né? esclarecida a dúvida. Muito obrigado, viu? Obrigado, Hidalgo. Show. Bruno, desculpa, cara, eu acabei te interrompendo. Por favor. Que isso, Renato? Não, tranquilo. Eu também, né, acompanho que, na verdade, a empresa que eu estou hoje vai fazer um ano. Essa vaga veio através desse trabalho que o Eric faz, além de, né, desses insights. É um cara que divulga bastante vaga também para a gente aí na Muito comunidade de legal. compras. E é resultado, cara. Nunca tive a oportunidade de te falar isso. E hoje eu trabalho na parte de inteligência de compras. E De uma qual pergunta empresa que eu que você tenho, trabalha? eu estou na usina Cocal. Cocal? Legal, cara. No grupo da Copersuca. Até uma pergunta que eu tenho para te fazer, porque assim, na parte de inteligência, quando a gente fala de cost breakdown, a gente usa muito as paramétricas, né? A gente está falando do ar, do minério, tem a questão da bobina. Então, eu queria ver com você, porque quando a gente fala de cost breakdown, tem a questão da caixa preta, né? Você usou o exemplo do sulfúrico, mas a gente tem um exemplo do diesel. Tem muito macro indicadores, a gente acompanha diesel tipo A. Uma pergunta que eu ia fazer para você, diretamente, pensando justamente nessa composição do cost breakdown, como que você consegue, hoje com a ferramenta, até assim, a nível de curiosidade, e futuramente eu vou ver também, para ver se a gente não consegue buscar uma apresentação mais dedicada. Mas falando do diesel, a gente está vivendo retomada de pandemia, né? Vários fatores internacionais. Como que a ferramenta trabalha, por exemplo, para adequação? Eu vim agora de Medellín, estava na Colômbia, né? Então lá a gente viu algumas soluções na cidade lá da Ruta N, que é uma... Inclusive eles estão em constante contato aqui com o Brasil, buscando aperfeiçoamento na Negócio. ferramenta de compra e de negócios, isso. Então, assim, Eric, o que a gente vê é que as pessoas trabalham muito com estimativas, mas com a propriedade que você fala do Cost Drive, ele fala do Cotabox e tal, acho que vocês estavam próximo da IEB também, que é uma inteligência Sim. voltada para o agro. E, assim, a gente, cara, simplesmente, quando chega nessas previsões, a gente vê que, às vezes, tem uma distância muito grande. Então, com a propriedade que você fala, como é que hoje o Cost Drive consegue manter-se próximo do grau de assertividade para esses macroindicadores? Legal. Ótima pergunta. Não sei se o Renato, se eu tenho permissão para compartilhar. Acho que eu posso até mostrar aqui. O que acontece, Bruno? Dentro do Cost Drivers, o universo de indicadores é muito amplo. Então, tem indicadores com dinâmicas diferentes, com níveis de complexidade totalmente diferentes. Então, o que a gente criou dentro da Cost Drivers? Uma regra que a gente divide o modelo de forecast em três metodologias diferentes, né? Então, a gente tem uma metodologia que é o que se aplica ao diesel, que você perguntou, que é uma metodologia mais fundamentalista. Então, para indicadores de alta complexidade, como o diesel, como energia elétrica, como o câmbio, são apenas alguns exemplos. A gente usa o tempo do nosso time de economistas para se aprofundar cada um na sua especialidade, e tem um comitê onde eu tenho uma economista-chefe, que é a Tânia Goffredo, com uma passagem em indústrias de grandíssimo porte, em bancos de grande porte, que faz a curadoria junto com a equipe de economistas. Então, por exemplo, na hora de definir a premissa do diesel, aí eu tenho um especialista que olha isso de maneira aprofundada e cria uma análise ali mais fundamentalista com toda a conjuntura, com toda a dinâmica, olhando os relatórios da Petrobras, vendo variação do petróleo, importação de óleo diesel, que é um fator muito importante aqui no Brasil, própria taxa de inflação. O diesel ele acaba pesando, talvez ali, vou dar um chute aqui, mas algo em torno de 10 a 15%, talvez no peso do IPCA, no peso do IGPM. Então o governo controla, por mais que fale que seja independente, não é tão independente assim. Então a gente tem um modelo, primeiro, que é voltado para isso.
A gente tem um segundo tipo de pesquisa, de projeção, que é através de coleta e analytics de preços futuros em bolsas. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso do petróleo mesmo. Ao invés de a gente ficar tentando prever o petróleo, que é algo dinâmico, que muda dia a dia, ainda mais agora com o mundo aí sofrendo com o Covid, o que acaba acontecendo? A gente criou uma inteligência que pega o histórico de um determinado período, que tem uma validade, são os últimos 30 meses, e aí vai tendo pesos diferentes, conforme a curva vai para mais para trás, e a gente pega a média e volume dos contratos futuros que foram negociados e que vencem nos próximos meses. Então, ao invés de a gente ficar fazendo bola de cristal e prevendo o petróleo, que é uma variável ultra complexa, a gente usa o próprio analytics do que a bolsa vem negociando, o termômetro dela, e a gente vai ajustando isso. Então, esse é o segundo modelo. E o terceiro modelo, que é o que talvez domine a maior parte em percentual assim, da nossa base, é um modelo que combina essas duas e mais análise da cadeia de valor ou cadeia produtiva do que a gente quer projetar. Vou dar um exemplo para vocês, talvez mais fácil. Imagina que a gente queira projetar uma resina plástica como um polietileno, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente pega o preço do petróleo na bolsa, a gente pega a opinião dos analistas na NAFTA, que é o indicador que por exemplo, a Braskem compra para a produção do polietileno aqui localmente, e mais os outros fatores de etileno, polipropeno ou qualquer outro gás que seja intermediário, e o modelo matemático acha a relação. Então, a gente investiu desde 2008, mais ou menos, já são 12 para 13 anos que a gente construiu esse analytics, assim, foi um parto. A gente apanhou muito do modelo no começo, foi horrível o resultado. Eu te falo que ele começou a chegar no resultado esperado de uns 3, 4 anos para cá. Ele começou a apresentar os resultados de maneira mais satisfatória, mas a gente aprendeu muito, e agora o que acontece? A gente tem tanto dado junto que ele vai se auto-validando. Até pedi aqui permissão para o Renato, só projetar aqui rapidamente para vocês. Está aparecendo minha tela aí para vocês, pessoal? Agora tá. Tá, só para demonstrar o que eu falei, só para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui o dólar, que é um indicador que é projetado manualmente. Eu vou pegar até o diesel, né, que foi a pergunta original. A gente tem, só para vocês terem uma noção, se eu digitar diesel aqui, ele vai me trazer o número de séries disponíveis. Então, eu tenho mais de 300 séries de óleo diesel dentro da plataforma. Então, desde do diesel importado, que é esse primeiro aqui, até diesel por região, se é distribuição, se é consumidor, se é usina, por município. Então, conforme os clientes vão pedindo, a gente vai incluindo mais séries de dados, tá? Vou pegar o diesel principal aqui, que é esse consumidor, e o distribuidor Brasil, que esse é feito manualmente, através daquela análise fundamentalista que eu comentei, tá? Eu posso pegar também aqui, só para vocês entenderem outro tipo de previsão, o petróleo que eu comentei também, que é o ED 23. Eu vou pegar aqui, vocês querem ver, como o Bruno que fez a pergunta, Bruno, se é de usina, você quer ver algum item também que é importante na tua curva A, tipo um fertilizante, alguma coisa assim? Só para mostrar outro modelo de analytics? Legal, pode ser sim, eu agradeço. Vou pegar um qualquer aqui, tá? Vou pegar um MAP, por exemplo, que é um bem usado aqui. Então, assim, eu não fiz nenhuma pesquisa prévia, tá, pessoal? O legal da plataforma é assim, a gente mantém muito claro o nosso índice de assertividade. Então, se ele for bom, parabéns, a gente fica feliz. Se ele for ruim, a gente vai demonstrar da mesma forma. Acho que tem mais uma pessoa pedindo para entrar. Renato, eu vou só dar o admit aqui, tá? Por favor. Tá bom, já entrou. Então, por exemplo, pessoal, para vocês entenderem, aqui a primeira curva a gente sinaliza, por exemplo, quando é a curva de analytics, não é uma opinião nossa, ela vem com essa linha vermelha. Nesse momento, talvez não seja algo tão interessante, porque como está uma incerteza tão grande, ele está estável, porque o analytics de contrato futuro não está apontando para nenhuma tendência conclusiva nesse momento, tá? O azul aqui é o dado histórico do petróleo, que por enquanto ele está mostrando uma certa estabilidade, que é o analytics dos contratos futuros, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o MAP, a gente tem duas curvas, porque ele é cotado originalmente em dólar, então a gente tem ele em dólar e também tem ele em reais. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, o preço, por exemplo, em reais FOB
era 339 dólares, ele caiu aqui para 307, e essa daqui é a nossa curva de previsão em dólar para os próximos meses. Então, para esses itens, se eu clicar aqui, por exemplo, no I, que é esse botão do lado direito, ele é muito transparente, tá, pessoal? Nem me preocupa se for ruim o número, a ideia é mostrar a realidade para vocês mesmos. Vou mostrar aqui, ó, esse daqui foi mediano para ruim. Ele acertou 82% da tendência. Não é um número que a gente classificaria como bom. Mas o que é legal? Como a gente tem inteligência artificial embutida, o próprio modelo entende o que funcionou e o que não funcionou, e ele faz ajustes já através de machine learning. E aí ele já começa a se autocorrigir. Então, aqui também só tem que dar um desconto, que é o período do Covid, né? Então, também distorcer um pouco. Então, o que ele está falando aqui? Que na validação dos últimos 12 meses, a gente acertou 82%. Então, ó, aqui dá para ver claramente que a gente foi mal, exatamente por conta até do Covid. Ó. Lá em setembro do ano passado, a gente previu esse cenário da linha preta. E o que aconteceu foi a linha azul. Então, foi bem ruim, foi bem descolado. Tá vendo? Esse era o limite máximo e esse era o limite mínimo. Então, ele caiu para baixo do limite mínimo, por isso que a nota dele foi ruim. Aqui. Então, todas as nossas previsões, elas ficam documentadas. Então, assim, novamente, mais do que acertar ou errar, é mostrar que o modelo ele é dinâmico o suficiente para tentar buscar uma melhoria através de inteligência artificial para que o próximo erro não aconteça mais esse mesmo erro no próximo recálculo, né? E aí, o que ele faz? Ele vem aqui, nesse último recálculo, por exemplo, que foi agora dia 20/11, agora vai rodar de novo. Esses seriam os eixos de máximo e mínimo de preço para o MAP nos próximos meses, tá? Então, isso daqui é individual para cada indicador. Então, eu vou até depois puxar um outro indicador que também seja do modelo, só para explicar para vocês, só para você ver que é diferente para cada série. Eu vou pegar um que é relativamente muito fácil de prever, é o INPC aqui, que é o índice de inflação. Então, se a gente olhar, esse já está no modelo. Aqui, ó, se a gente clicar nele, é provável que esse a gente tenha ido super bem. Está carregando, a gente acertou 99%. Então, vai variar de indicador por indicador, tá vendo? A gente preveu essa linha preta, e a gente preveu a linha preta e aconteceu o azul, tá vendo? Esse era o nível máximo, esse era o nível mínimo. Ele ficou totalmente dentro do esperado, tá? Então, novamente, aí tem um desconto por conta do Covid, né? Que algumas coisas realmente não dá para mentir para vocês e falar que a gente teria acertado, né? Mas o legal da plataforma é que ele é super transparente, tá? E o último item aqui que você tinha perguntado, Bruno, essa aqui é a nossa previsão, por exemplo, de óleo diesel, desse momento. Então, esse daqui é o diesel distribuidor, né? Como eu falei, a gente tem por macro-região, por município, por estado, pode ser consumidor, pode ser distribuidor, vai depender do que o cliente quiser usar, né? E aqui o que a gente faz? Além de colocar o I, a gente também solta, vou só subir aqui rapidinho, a gente solta mensalmente esse conjunto que a gente chama de RMs. Então, aqui ainda não saiu de novembro, porque a gente está preparando agora o boletim já macro-setorial do ano, tá? Eu vou pegar aqui primeiro só esse de combustíveis de outubro. A gente documenta aqui todo o racional, toda a opinião do analista vem aqui dentro do relatório, tá vendo? As explicações, a tendência fica arquivada. Eric, esses relatórios são só para clientes ou isso você divulga, está no teu site? Como é que é? Eles são preferencialmente para clientes, dependendo do momento do ano, a gente divulga alguma coisa. Vai ter agora um relatório anual que a gente faz uma publicação gratuita agora no final do ano. Tá em diagramação nesse momento, né? Então, assim, aqui vem a opinião do analista, vem comentário, né? Então, assim, é um pouco diferente quando o item é mais fundamentalista, a gente recorre a esse tipo de análise, e é bom que documenta aqui, dá para saber até quais eram os fatores que o analista estava relacionando, qual que era a lógica que estava por trás, tá? Ok? Opa, Eric, eu teria só uma pergunta fim, assim, meu nobre. Quantos por cento você trabalha com fonte de dados pagas e quantos por cento você trabalha com públicas? Por exemplo, Bloomberg ou BR Invest. Na verdade, assim, dentro da plataforma a gente pode dividir de duas formas, tá? E é praticamente meio a meio.
metade do banco de dados é a junção, talvez, aí de umas 5.000 fontes hoje que a gente coleta dados em vários lugares do mundo. Então, de conteúdo, teoricamente não, é público, né, mas está pulverizado em milhares ali de fontes diferentes. E a outra metade, ela é feita com conteúdo e metodologia própria da própria Cost Drivers, como o exemplo daquele map que eu mostrei ali, ou de outros insumos técnicos, né? Então, boa parte dos dados que a gente vê aqui na plataforma, não sei se vocês estão vendo minha tela ainda, mas quando é indicador econômico, quando é índice de preço, esse tipo de coisa, preço de combustível, ele tende a ser mais uma fonte pública, tá vendo? E todas são citadas aqui para ficar de forma muito transparente, a gente nunca omite qualquer fonte original, né, do dado, mas quando a gente olha para um universo de insumos industriais, a maior parte dos dados, ou a totalidade, é nossa. Então, assim, não sei se, novamente, desculpa se eu dei muita volta para responder a tua pergunta, mas a gente não compra e não revende dados de fontes que fazem isso. Então, a gente tem metodologia própria nossa para os insumos que os clientes demandam, entendeu? Essa é a intenção. Então, por exemplo, dados que são vendidos por fonte A, B ou C, não são colocadas por nós aqui. O cliente tem uma porta de entrada aqui no painel de controle, que eventualmente ele pode trazer uma série a mais, que a gente não tem condição de atender, né? E ele mescla com os nossos dados até para poder montar aqui os modelos de fórmula paramétrica, de estrutura de custo dentro da nossa ferramenta, né? Mas a gente não revende dados de fontes que vendem informação. Quer dizer, vocês chegaram a um nível aí na Cost Drive que vocês têm a sua própria equipe de análise, como se fosse um banco, né? Vou fazer um paralelo, é mais fácil, né? Para eu entender. E aí, em cima disso, claro que analisando um monte de dados e tal, você acaba dando as suas próprias projeções, opiniões, né? Você está num nível mais avançado aí, né? Nesse sentido, né? Sim, sim. Pra vocês terem uma noção, até é legal, vou jogar aqui a ideia para vocês, que é o que a gente está criando agora, né? Para vocês entenderem até para onde a gente está indo. Vou mostrar, tá, pessoal? Me perdoem, o layout é algo até interno aqui, mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo até para vocês me darem a percepção de vocês. Está aparecendo meu PowerPoint agora? Não, ainda não. Aparece aqui. Não, acho que eu estou com a tela estendida. Estou apanhando aqui que eu inventei de jogar de colocar um segundo monitor. Agora eu estou apanhando dele. Está aparecendo agora, pessoal? Eu trabalho com a telona aqui como segunda. Eu vou desplugar ele aqui, que eu acho que melhora. Deixa eu ver. Desconecta do monitor. E agora, está indo, pessoal? Não. Agora, acho que agora vai. Peraí. Não, perdeu. Tava no jeito. E agora? Não. Espera aí, que agora vai, que eu tenho que mudar a tela por causa do Zoom. Aí, agora foi. Pra vocês terem uma noção, pessoal, daqui em primeira mão, tá em desenvolvimento ainda, mas uma das coisas que a gente faz também para o mercado é coletar notícias. Então, hoje a gente coleta, por exemplo, do dólar aqui, que é um exemplo, a gente coleta informações em milhares de fontes diferentes. Então, o que a gente está criando agora? Um dashboard também com inteligência artificial para criar resumos já de maneira automatizada. Então, por exemplo, eu vou poder fazer um filtro aqui de quantos dias eu quero ver notícias de dólar. Aqui é um dado aleatório, tá? Então, vamos supor que venham 1.500 notícias nos últimos 30 dias de 50 fontes diferentes. A ideia é que só o próprio sistema Analytics ele já possa falar para vocês qual o percentual de notícias que aponta para uma alta e qual o percentual de notícias que está apontando ou citando uma estabilidade de preço, entendeu? Do dólar, por exemplo, ou de qualquer outra matéria-prima. Uma nuvem de palavras, com quais são as palavras mais citadas nessas 1.500 notícias, né? E as expressões, por exemplo, de eleições americanas, guerra comercial Estados Unidos e China, taxa Selic e assim por diante. E a gente também estuda aqui, tá em vermelho, colocar o Twitter plugado também a essa ferramenta nova, para exatamente para o comprador poder entrar e já entender o que está acontecendo sem ter que... É impossível ler 1.500 notícias, entendeu? Então, a ideia é que a plataforma já entregue isso automaticamente para vocês também. Okay? Então, não sei se vocês puderem depois até comentar, mas Opa, sumiu aqui. Mas é algo que a gente está no roadmap já agora para ser executado.
E pode separar por categoria ou por assunto? Isso seria interessante, né? Sei lá, eu sou comprador de açúcar, eu filtro e eu recebo só notícias de açúcar, né? Ou, sei lá, caixa... Não, exatamente. Aqui isso já acontece, tá, Renato? Se eu, por exemplo, aqui eu estou na minha... Tá aparecendo minha tela de novo aí para vocês? Do Cost Drive tá. Tá, então, por exemplo, aqui, essa é minha conta teste, tá? Você, por exemplo, quiser vir aqui e vamos pegar os indicadores que o Renato comentou de açúcar. Então, eu posso digitar aqui açúcar, ele vai me trazer uma série de açúcares. Vou pegar aqui o cristal do CPE, o refinado e o açúcar Nova York, por exemplo, que são os principais. Eu venho aqui, escrevo aqui nas minhas listas indicadores, vou colocar aqui, indicadores de açúcar. Coloco aqui um nome, né, que eu desejar. Falo quem da equipe vai poder editar essa lista, quem vai receber e salvo. Então, assim, dentro da plataforma, além de você pesquisar, ficar buscando informação, você já pode fazer esse tipo de análise. Vir aqui, por exemplo, buscar aqui, eu coloquei errado o açúcar. E também configurar essa lista, né, para que ela seja enviada automaticamente para o teu e-mail. Você pode escolher aqui qual idioma, para quem trabalha em multinacional é bem importante. Se quer colocar os valores no gráfico, qual a frequência de envio, então eu quero que toda semana ele me mande esse panorama de açúcar, quero que venha aqui em Excel e PDF o arquivo e quero que contenha gráfico, tabela e notícia. Então, venho aqui, salvei. Então, geralmente, até, acho que pelo que eu entendi, Bruno, a tua função, né, na tua empresa, geralmente o time de inteligência fica responsável por fazer esse meio campo entre a cost drivers e os compradores e entender o que cada um precisa, né? E aí você vem aqui, cria a lista e a própria plataforma já vai disseminar a informação já de maneira automatizada, entendeu? Então, esse aqui é o newsletter que eu acabei de criar, vou só gerar aqui o PDF para vocês verem. Então, ele já consegue, em poucos cliques, configurar um informativo ali para já ser recebido automaticamente por e-mail. Está aparecendo já para vocês o PDF? Já tá. Parece, então, aqui, inclusive, a gente pode até trocar a comunicação, colocar o logo da tua empresa, tranquilo. Aqui ele traz a tabelinha, tá vendo? Então, o valor de cada item, a fonte, a unidade, o baseline é sempre o mês anterior, né? Fechado. Aqui ele mostra qual que é a variação em relação ao mês anterior. Então, por exemplo, aqui o açúcar cristal, ele estava R$ 106 o saco de 50 quilos, ele aumentou 13% no mês anterior, ele aumentou 61% em um ano, e a expectativa é que daqui a um ano ele esteja 1,57 mais barato do que está agora em novembro, que estava em novembro. Então, numa tabelinha você já consegue entender o atual, o histórico e o futuro, né? E o sistema traz automaticamente, tá vendo? O gráfico, esses gráficos estão sendo melhorados agora. Estou bem descontente com o layout, a gente já está trabalhando numa versão nova, então vai ter gráficos bem mais bonitos que esse, mas já é bem funcional. E ele vai trazer as notícias dos últimos dias, tá vendo? Então, isso daqui pode ficar no automático para que ele chegue para a tua equipe de responsável ali pela commodity já de maneira automatizada, entendeu? Okay. Então, já tem essa funcionalidade aí, Renato, você perguntou de criar listas, de definir favoritos, isso já é nativo. Que é super prático, né? O cara recebe na mão ali no computador, né? Dá uma bate o olho, já sabe como é que vai planejar os próximos meses, o próximo ano, né? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Renato. Opa, fica à vontade. Por favor. Bom, com relação eu vi aí a funcionalidade da ferramenta, excelente, tá? Perfeito, ou seja, é uma ferramenta muito produtiva, né? E com relação, você estava colocando aí sobre essas newsletters, né? Que a ferramenta ela pode criar para poder estar fazendo informativos, né? Mensais, semanais, diário, baseado em toda a base de dados que o Cost Drivers ele provê. Minha pergunta é o seguinte: eu queria saber se a ferramenta ela também pode fazer newsletters de
de indiretos, né? A parte aí, porque eu estou vendo aí que tem muita parte de commodities, né? Então, a parte de indiretos aí também é muito utilizado, e no caso de commodities a gente está falando de tendências macroeconômicas, né? Isso é uma abrangência muito maior, né? E a Sim. parte de indiretos a gente está falando de uma abrangência mais micro, né? Mais regionalizada de empresas, né? Eu queria saber se o Cost Driver também consegue fazer essa abrangência nesse nível, né, nesse nível de economia, né, microeconomia, principalmente para a área de indiretos, né, no caso. Não, ótima pergunta, Javier. Assim, sim, é possível, tá? Só explicando um pouco dessa primeira tela, a gente tá com um profissional de UX, né, de experiência do usuário, remodelando toda a plataforma para a gente nesse momento. Qual que é um problema? Aqui a gente está trazendo um universo de informações muito grande, e aqui ele está ranqueado sempre pelos dados mais consultados, tá? É sempre uma ordem aqui. Mas aqui, por trás dessa tela aqui, a gente tem um portfólio gigantesco, de talvez por volta de uns 50 mil indicadores em escala global. Então, engloba de tudo. Hoje, os nossos clientes, assim, a gente começou muito forte com a Nestlé, olhando para a embalagem, era o core business do projeto no início. Depois, a gente foi olhando para outros ingredientes, depois entrou em custos de logística, depois, lá para 2014, ali 2013, 2014, a gente foi forçado por grandes players que queriam ver indiretos, a gente começou a pesquisar esse mercado de maneira absurda. A gente tem dados também, por exemplo, de facilities, dados de benefícios. Então, teoricamente, tudo que uma grande empresa compra está contido aqui dentro do banco de dados, tá? Talvez ele não apareça aqui de maneira tão visível, porque é difícil de organizar tanta informação, por isso que a gente quer repensar um pouco a usabilidade, né? Mas está tudo aqui atrás. Então, não sei se você tem algum caso assim específico que você queira ver, se é um indireto mais para serviço, se é um indireto mais para insumo, o que você gostaria de ver? Então, principalmente na parte de serviços, né? Porque um dos meus principais clientes internos, né, é o RH e TI, né? Então, por exemplo, são dois clientes que têm na minha lista de spend, digamos assim, 70% do spend de indiretos da empresa onde eu trabalho, eles têm bastante influência, né? Então, na parte, quando a gente vai falar de RH, estamos falando de plano de saúde, estamos falando de vale alimentação, né? Estamos falando de serviço de empresas de consultorias, né? Estamos falando de empresas de recrutamento e seleção, né? Na parte de TI também estamos falando da parte de serviço de suporte técnico de diversas marcas, né? De hardware, softwares, né? Então, mas nessa parte aí seria interessante a gente ter uma breve explanação aí de como a ferramenta ela pode auxiliar, né, nas tomadas de decisões aí no caso. Perfeito. Não, eu vou tentar te mostrar duas abordagens diferentes, tá? Então, a gente tem a opção de, nessa primeira tela aqui de indicadores, buscar de maneira mais genérica dados que nos deem suporte para esse tipo de negociação, mas o que eu aconselho, depois eu vou mostrar na segunda tela aqui, a gente criar uma fórmula paramétrica já mais específica, talvez olhando ali o TCO do que foi contratado do teu fornecedor, para que ela tenha uma aderência mais clara com a realidade, tá? Mas tem os dois cenários. Vou pegar aqui de coisas bem específicas aí dentro do que você falou. Vou imaginar que eu queira ver saúde. Então, se eu digitar aqui saúde, de plano de saúde, ó, colocar saúde Brasil, só para vocês terem uma noção que tem vários países. Ele já vai trazer aqui, ó, tem 45 indicadores ligados à área de saúde. Eu tenho desde indicadores amplos, tipo INPC Saúde, IPC Saúde, até especialidades assim, bem definidas do mundo de saúde, tá vendo? Então, tem por região, por tipo, se é cirurgia, se é consulta, se é psicólogo, se é fisioterapeuta, dá para ter por esse nível de detalhe, tá?
Vou pegar aqui só, a grosso modo, esse daqui de saúde. Então, clicar aqui no INPC Saúde, plano de saúde, são indicadores, já que provavelmente te daria um norte de maneira genérica, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Esse dado aqui é bem legal, que eu não sei se vocês passaram por isso, mas para mim a curva foi exatamente essa esse ano. Não sei se vocês também viram isso. O que aconteceu? Geralmente as empresas vão aplicando reajustes ali, e geralmente mês de agosto é o mês mais... agosto para setembro é o mês mais pesado dos reajustes que a ANS permite. E as agências acabaram fazendo essas aplicações de reajuste ao longo do ano, mas estava proibido por conta da pandemia, e elas não estavam cumprindo isso. E aí o que aconteceu agora em setembro, elas foram obrigadas a darem descontos nas tarifas ali de vários convênios médicos. O meu aconteceu exatamente isso. Então, você vê aqui que o número já demonstra bem o que aconteceu. E olha que interessante, é um número muito provavelmente discrepante em relação ao VCMH, que é o índice que as operadoras de plano de saúde tentam convencer vocês do reajuste. Se você pegar, por exemplo, de um ano para cá, de dezembro a novembro, ele está dando um aumento de 3%. Quando vem os aumentos do VCMH, eles geralmente são de... Tem mais um dígito aqui, provavelmente, né? Nunca vai ser 3%, às vezes vai ser de 10%, 15%, 30%, entendeu? Então, isso já começa a te dar uma competitividade. Uma pergunta aqui. Quando você fala de plano de saúde, o que seria? É tipo uma investigação dentro dos hospitais e tal, para saber o quanto que eles estão efetivamente pagando através desses robôs que você falou, é isso? Nesse caso aqui, a gente também tem por esse caminho, eu vou mostrar ali embaixo, mas esse daqui, ó, é o INPC, e esse é o próprio IBGE que publica. Se a gente clicar aqui, só deixa eu ver se está preenchido, a gente está no processo de completar essas metodologias, né? Aqui eu acho que ainda ele não entrou. Mas a gente está colocando aqui o processo de metodologia, tudo bonitinho, esse daqui ainda não foi preenchido. Mas ele é um índice que a gente pode classificar ele até como oficial, no sentido que é o próprio IBGE que está fazendo a pesquisa. E é isso que eu estou falando para vocês, ó. Eu gosto, sou muito fã do IBGE, porque tem muita informação boa, pública, gratuita, que você tem que só saber utilizar, talvez. Mas ela demonstra fielmente, pelo menos eu tive esse retrato aqui exatamente igual. Eu fiz 39 anos em maio, então eles me passaram a correção, mais a correção anual. Estava nessa pegada, aí chegou aqui, eles tiveram que abaixar o preço do plano, dar um desconto até o início do ano que vem, que é quando eles vão poder reaplicar os reajustes, né? Que foi definido em governo. E se a gente olhar aqui o plano de saúde, esse dado aqui, por exemplo, que também é um dado semelhante, esse mais legal é que ele pode ser estratificado por estado e também por capital. Esse daqui, dentro, por exemplo, da pesquisa do IPCA, pouca gente sabe, mas ela tem o IPCA total, ele desdobra em mais ou menos 465 subcategorias, plano de saúde é uma delas, em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, assim, você tem um volume de dados muito legal e a aderência dele com a realidade é muito boa para a gente olhar esse tipo de conta indireta, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já consegue ver uma situação até menor do que o INPC está retratando, né? Okay? Outro caminho, pessoal, que eu indico, que eu acho até como vocês trabalham geralmente em empresas de grande porte, é usar a nossa segunda tela aqui, que a gente chama de tela de paramétricas, tá? Só ele carregar aqui. Eu vou colocar aqui saúde de novo, só para... Aqui é um exemplo, tá? Mas só para vocês entenderem a lógica. Então, essa tela aqui que eu estou navegando é exatamente igual àquela primeira que a gente estava, mas na segunda função. E aqui, o que eu estou fazendo de diferente? Eu posso vir aqui, por exemplo, vou digitar saúde, e vou, por exemplo, aqui, compor com os índices de mercado e ponderar de acordo com o meu gasto anual. Não sabe aquele extrato anual que, por exemplo, a empresa de saúde manda para vocês falando números subjetivos, né, hipotéticos. Falar que a empresa teve 1 milhão de sinistralidade em 2019 para 2020 e ele precisa de passar um reajuste de tanto. Então, qual que é a ideia? Que você encontre aqui os serviços que são ali alegados pelo teu provedor de saúde
e pondere de acordo com a sinistralidade que você teve na tua empresa, entendeu? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho desse, só para... Vamos supor aqui, ó, eu tenho... Vou pegar aqui, ó, médico... Então, eu gastei X mil reais da sinistralidade foi com consulta médica, aqui com cirurgia já está aqui já. Vamos colocar aqui físio. Não sei o que eu estou digitando aqui de errado, pessoal. Fisioterapeuta. E assim por diante. Eu posso pegar tudo que compõe ali a minha sinistralidade e esse peso que eu vou colocar aqui em percentual seria em relação ao impacto financeiro na sinistralidade. Então, vamos supor que 5% do gasto anual da tua empresa, da sinistralidade tenha sido gasto ali com fisioterapeutas, para o teu time de colaboradores. Vamos supor aqui que 35% fosse o gasto com consultas médicas, né? Falar que 20% com exames laboratoriais, 25% com hospitalização e cirurgia e 15% com exames de imagem. Então, o que você fez aqui? Você criou com base no entendimento do TCO e da sinistralidade do teu convênio, você vem na Cost Drivers e cria uma estratégia de negociação totalmente focada ali na realidade, exatamente para você ter um argumento forte. Primeiro que, por exemplo, aqui a gente está usando dados do IBGE, exatamente para o teu fornecedor ter condição de pesquisar caso ele não seja assinante nosso, né? E segundo, a gente está colocando ali um universo de dados. Eu só estou torcendo aqui que eu não sei se vai entrar em atualização agora, a plataforma agora que eu estou lembrando, que a gente tem 2 atualizações ao longo do dia, talvez seja agora às 8, torcer para ela não entrar agora. E assim, e o segundo é que a gente está colocando o peso correto de cada variável, exatamente para não prejudicar, desculpa, para poder apurar de forma mais correta qual que é a inflação que está sendo dedicada ali pelo teu fornecedor. Vou voltar aqui, pessoal, acho que está entrando em atualização. Só para comentar aí no caso, é muito interessante aí a sua a explanação referente à pulverização, né, da parte de percentualidade dos serviços aí dentro dessa sinistralidade, porque só para compartilhar, né, a maior parte das empresas, né, regionais, elas se utilizam do valor como um todo, né, do que você gastou, né, e do que foi realmente pago, do que a empresa de saúde, né, do plano de saúde gastou e do que realmente foi pago, né. Uhum. E aí, baseado nesses dois parâmetros, ele tem também a parte do IPCA, né, e eles estabelecem, né, um limite, né, percentual na parte de sinistralidade que você não pode ultrapassar. Uhum. E se você fizer isso daí, no final das contas, se você ultrapassar, aí começa a batalha, né, de negociação. Mas, de acordo com o que você demonstrou aí, é muito interessante porque essa ferramenta ela dá subsídios para você poder estar entrando no detalhe, né, da operação em si, para poder estar contra-argumentando, né, com o prestador, com a empresa de plano de saúde, com a operadora de plano de saúde. Sim, sim. Essa é a ideia, né? O VCMH, não sei se vocês já pararam para pesquisar, mas ele é uma caixa preta. Você não consegue ter essa abertura do VCMH e ter essa visibilidade, tá vendo? Então, aqui dá para ver que, por exemplo, a fisioterapeuta, por sorte, é que ele não teria um peso grande, né? Mas ele aumentou muito esse ano, o custo, tá vendo? Mas foi diferente da inflação do exame de imagem, que é diferente do laboratório, assim como cada uma das outras, tá vendo? Então, a gente consegue estratificar a informação para que seja mais objetiva ali, né? Para não ser analisado pelo bolo, né? O que acontece muitas vezes, você olha pelo grupo e tenta aplicar a variação que te convém mais, né? O que a gente propõe sempre, em qualquer caso, seja um serviço, seja uma embalagem, seja transporte, logística, é que esse conhecimento do que compõe o custo do teu fornecedor, né, os elementos de custo, como o Renato dá aula aí, na Vorate, eles são fator-chave ali, exatamente porque
mesmo momento de crise como esse, o fornecedor vai ter que apontar onde realmente ele está tendo problema, e essa informação lá no futuro pode servir de como alavanca para vocês obterem uma redução de preço no momento em que a maré virar, né, de tendência também. Então, o que a gente tenta fazer como empresa é isso, pessoal, é tentar trazer os melhores índices ali de mercado, de maneira amigável, pré-organizada, e ajudar a colaborar com vocês, né, para poder criar esse tipo de informação. Okay? Perfeito. Quer mostrar um outro exemplo aqui? Esse eu acho, particularmente, eu gosto, pessoal. A gente montou uma estratégia de negociação para frota de veículos também, só para mostrar também outro caso de indiretos, né? Então, aqui, o que a gente fez? A gente consegue, só torcer aqui, porque como está no momento de atualização, vai ficar um pouquinho mais lerdo aqui para gerar. Vou pegar esse período aqui mesmo de janeiro a dezembro, janeiro do ano passado para cá. O que a gente fez para vários clientes, né? A gente tenta mudar o mindset do comprador e da empresa para fugir desses cenários tradicionais, ó. Então, por exemplo, essa linha azul escura, que está aqui em 29% de janeiro do ano passado para cá, é o IGPM. Então, o cenário que a gente se deparou de vários clientes, antes da gente fazer o estudo, é que eles utilizavam o IGPM como indicador para parametrizar o reajuste de uma empresa como Localiza, Unidas, seja lá qual for, entendeu? De locação de veículos. Então, o que a gente fez? A gente montou um estudo olhando para o mercado e a gente chegou à conclusão que a linha verde aqui, que está no meio do caminho, teve 2,94 contra 29% de aumento do IGPM no mesmo período. E, para confirmar nossa informação, a gente foi atrás desse índice em azul claro, que é um índice também de preço ao consumidor de locação de veículo no Brasil. Então, o que ele mostra? Que houve um desaquecimento e uma demanda menor, provavelmente para aluguel de veículo de janeiro do ano passado para cá, que houve uma deflação nas tarifas, tá vendo? Então, com esse gráfico aqui, a gente conseguiu ajudar alguns clientes a recuperar muito dinheiro, no sentido que o baseline de 2 anos estaria, vou imaginar aqui que a maior parte, que é prática normal do mercado, né? O comprador se contentasse em repassar metade do IGPM. Se ele tivesse feito isso, ele estaria com 15% contra 2% de alta. Você imagina quanto dinheiro fica na mesa por a gente sempre tentar usar informação muito genérica e não entrar no nível de detalhe de conhecer o breakdown aqui do fornecedor, entendeu? E engraçado, né? Porque outro dia estava tendo uma discussão exatamente dessa, né? Como é que eu saio dos meus contratos que eu estou apalancado aqui com o GPM, né? É muito em cima disso, né, Eric? Porque o GPM, na verdade, não representa nada, né? Ele é um balaio de gato que tem desde sei lá, de qualquer coisa que talvez não tenha nada, arroz, que, por exemplo, também não tem nada a ver, né, com um carro, que você está falando de frota, e o cara quer usar. Então, essa história de paramétrica, né, tem até um curso que a gente fez, que eu falo um pouco isso agora de paramétrica. A melhor maneira de você montar para ser justo é criar exatamente aquilo que influencia, tanto para o bem quanto para o mal. Também não estamos aqui para quebrar fornecedor, mas também não estou querendo pagar 30% de GPM no mercado que não está acontecendo, ou pelo menos na minha categoria que não está acontecendo, né? Sim, esse é o ponto, né? E realmente é isso, Renato. Assim, eu não sei te falar de cabeça do IGPM, mas no IPCA, que é bem semelhante, de certa forma, a diferença do IPCA e do IGPM na sexta é que o IGPM é um pouco mais suscetível à variação cambial, por isso que deu esse impacto muito maior que o IPCA. Mas o ano que vem provavelmente inverte, o IPCA vai ter uma alta muito grande também, que é meio cíclico. Mas em torno de 20% a 30% é comida. Então, você está negociando ali boa parte do teu spend com matéria-prima, com contratos de serviço, com embalagem. Se você estiver olhando para o IGPM, você está negociando comida praticamente contra assuntos que não têm nenhuma relevância ou totalmente descolados com esse mercado, né?
Assim, uma coisa que é simples, pessoal, que a gente faz muito, né, e vai ficar melhor agora, assim que esse algoritmo já estiver disponível, o cliente manda para a gente qual o fornecedor, qual o contrato, quanto tempo ele tem, e a gente consegue devolver uma ideia de como o baseline está mal aferido, tá? Vamos pegar aqui, novamente, para bater no IGPM de novo, que é o índice que corrige aluguéis, por exemplo. Se você jogar aqui locação, vamos pegar aqui a locação comercial nível Brasil, índice do FIPE-ZAP. Então, eu acho que esse índice não é tão antigo. Vamos pegar aqui desde 2015 para cá. Vamos pedir para comparar os dois, de 2015 até novembro desse ano. Então, o IGPM aumentou 64% de 2015 para cá. O que aconteceu com o aluguel? Caiu 22%. De acordo com o índice que monitora os anúncios e oferta e demanda no mercado, entendeu? Olha o tamanho do buraco. Essa é a famosa boca do jacaré, né? Depois que ela abriu, né? Você vai levar uma dentada de qualquer maneira, né? Ontem eu fiz até uma reunião a gente está com um pessoal fazendo o brand internacional da nossa marca e tal. E aí eles perguntaram, assim, socialmente, né, como que o Cost Drivers pode ajudar. Eu falei exatamente nisso. Eu fico imaginando o nosso escritório é na Faria Lima. Na Faria Lima tem um dos aluguéis mais caros do Brasil. O nosso escritório mesmo, a gente optou por fechá-lo, porque a gente não tem perspectiva de voltar, a gente já trocaria de qualquer forma, até chegar uma vacina, né? Mas, por incrível que pareça, a dona queria aplicar reajuste esse ano com o IGPM, mesmo na pandemia, mesmo a gente não usando o escritório. Se você olhar a Faria Lima inteira, tem um monte de loja fechada. Então, assim, isso para mim é o impacto que eu gostaria que a gente pudesse ajudar de alguma forma na indústria, em grandes empresas, é tirar essa ineficiência que, por exemplo, o IGPM gera e trava toda a cadeia de negócios do Brasil. Se, por exemplo, na Faria Lima, o pessoal que aluga a loja tivesse reduzido o custo de aluguel, eu duvido que a gente teria tantas lojas fechadas, entendeu? Então, assim, o impacto é tão grande, tão significativo da gente não usar os indicadores corretos, que isso, infelizmente, virou desculpa até a palavra, mas virou um câncer para a nossa economia. O Brasil é o único país que, por exemplo, vem uma crise como a gente está vivendo, esse ano as montadoras tiveram muita dificuldade. Provavelmente a gente vai ter aumento no valor dos carros, ao invés de ter desconto, que seria um movimento natural de queda de demanda, você dá desconto para manter a roda girando. No Brasil, a gente aumenta o preço. E é muito para poder manter essa cadeia que está mal gerida para trás, né? E a gente se engana também, né, Eric? Porque o cara, como você falou, né, o cara olha lá a inflação lá, 30%. Aí ele fala, porra, eu fechei por 15% de aumento. Fiz um puta negócio. Nem sempre, né? Porque você pega aquele gráfico que você falou, na verdade você ficou devendo 8%, muito mais, né? Os 15% que você tem e os 8% que caíram. Você ficou devendo 23%. Né? Então, aqui, né, que a gente fala muito, né, nos cursos, lá, os elementos de curso, até o técnico de negociação, o status sourcing, isso é uma negociação técnica, né? Eu consigo verdadeiramente entender onde eu consigo influenciar o meu preço. Não importa se está o IGPM, não importa o que tem, o que eu vou buscar, o que eu tenho que trabalhar é trazer para dentro de casa o melhor custo. E não o cara falar que vai... Aí o cara fala, eu fiz um cost avoidance. Cara, você deu um prejuízo para a tua empresa de 23%. Não é esse caminho, né? Então é uma negociação, e assim, né? Eu fiz um dos motivos pelo qual eu quis trazer, até o Eric agora, né? Nesse ano ainda, deu uma trabalhada, né? Porque eu sei que a agenda dava complicada, mas eu queria colocar esse ano, porque é um ano complicado, eu sei que muita gente sofreu, né? Mas a gente tem saída. Eu tenho escutado, e foi bom eu pegar no GPM, eu até escrevi outro dia uma matéria só para os meus alunos, né? Foi uma tiradinha que eu fiz, falando exatamente isso do GPM, que o GPM ele tem uma parte do GPM que é INCC, é a construção civil, 20%, eu acho, se não estou enganado. Aí, cara, eu negocio um negócio que não tem nada a ver com isso. Eu estou pagando uma coisa que não faz sentido. Né? Então, assim, a gente tem um espaço na área de suprimentos para a gente ser mais técnico, mais profissional. Né? E esse é o tipo de ferramenta, né? Usando ela
de uma maneira extremamente técnica, a gente vai fazer excelentes negociações e volta para uma mesa de discussão mais estratégica da companhia, né? E foi o que a gente falou no outro webinar, né, Renato? É questão também, às vezes, de você não calibrar corretamente o histórico, né? Ou conhecer melhor cada categoria, isso também acaba te impactando numa má execução futura do planejamento de budget, etc. Que, ó, essa daqui é uma ferramenta, né? Como que a gente funciona na Cost? A gente tem os dados básicos, a gente cria a máscara aqui para cada contrato de vocês, para cada negociação, né? Dá para colocar, só para passar aqui rapidamente, a gente consegue colocar aqui também alertas de contrato, de vencimento, para que a plataforma possa te municiar de informação assertiva, né? Se está com uma tendência de alta, se está com uma expectativa de queda, para vocês aproveitarem o melhor momento, né? E o que assim, o ápice, né, da Cost Drivers, que é o que me dá prazer agora, assim, de chegar a esse ponto com o cliente, é cobrir 100% do spend aqui em paramétricas e depois, no budget, a gente conseguir criar as estimativas de inflação de maneira mais assertiva. Esse daqui é um exemplo, só para mostrar para vocês. Então, seria como se fosse uma carteira de indiretos que está prevendo aí um aumento de dezembro desse ano até dezembro do ano que vem de 2,80% no acumulado, de 1,01% na média. Tá? Cliquei aqui do lado direito. Essa seria a minha carteira teórica. Né? Vou imaginar que eu sou comprador de indiretos e eu gasto ali 30% do meu orçamento com call center, 30% com armazenagem, 25% com frota corporativa, 10% com agência e 5% com ambulatório. Tá? Vou clicar aqui em download para mostrar o Excel, que eu acho que fica mais interessante. O que é bacana? Né? Dentro da plataforma, como a gente olha... Pensando aqui, deixa eu fazer besteira. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu fiz besteira, eu troquei a tela. Ixi, será que eu fechei? Só um segundinho. Entrar aqui no ambiente teste de novo. Eric, vocês já pensaram, ou não sei se você tem, né? Que cada vez que eu puxo aqui uma carta aqui, você já está falando que já tem aí, né? Mas de medir a performance de suprimentos dentro aí da tua ferramenta, porque eu não sei se pensando, eu carrego e aí com a paramétrica, com essa forma que você mostrou aqui, eu consigo inclusive mostrar a performance até numa base 100, né? Eu poderia ele faz, Renato, ele faz. E dentro da caixinha aqui de cada paramétrica, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui ele não vai estar preenchido, tá? Mas ó, dentro de cada caixinha a gente tem uma aba chamada inflação interna. Então aqui eu posso colocar o histórico de quanto eu negociei com cada fornecedor, tá? E aqui no budget, se eu tiver preenchido todas as caixinhas, ele traria uma linha amarela aqui, que seria a minha performance, entendeu? O quanto eu tive de aumento mês a mês e quanto era o projetado, entendeu? Ele já faz. Aqui nesse caso aqui as análises que eu pedi não estão preenchidas, mas ele faz essa curva que você perguntou. Entendi. Tá? Interessante, né? Só estou tentando aqui exportar. Tá saindo aqui o Excel. E assim, né, pessoal, o que o Renato está perguntando, como a experiência dele é muito boa, já foi atendida pelo Cost, na verdade, porque o Cost é a junção de milhares de reuniões que eu tive aí nos últimos anos, né? Então, a gente foi falando com todo mundo do mercado, então, a gente ia captando ali o que os clientes desejavam, né? E foi uma ferramenta ali forjada pelo comprador. Então, tudo que é o universo de compras, a gente meio que dominou bem aqui, tentou captar a essência, né? Ó, aqui vou mostrar rapidinho para vocês, pessoal. Então, por exemplo, aqui onde está a parte amarela seria as minhas categorias e o peso no spend, certo? Vou editar aqui só para... O Zoom sempre fica com a tela em cima da guia aqui.
Vou congelar aqui o painel. Então, tá vendo que todos partem o baseline em 100 em dezembro, que seria o D0, né? E aí, o que é legal? Dá para ver lá no final de um ano, o acumulado, né? Que, por exemplo, ó, viagem vai aumentar, a gente sempre vai cortar o 100, né? Então, viagem vai aumentar 1,86, ambulatório 2,86, armazenagem, tá vendo? Foi o que mais se destacou aqui, ó. 5,98, 1% aumento de call center e 1,42 o frota corporativa. E o 1,01 aqui seria o médio ponderado do ano, tá? E aí, o que acontece? Cada cesta dessa daqui tem uma estrutura de dados diferente. Cada um tem uma estrutura de indicadores totalmente diversificada, né? A gente mostra individualmente cada índice que compõe cada análise, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, sindicato do operador de empilhadeira. Tem aqui o valor hora-homem do Sindicarga São Paulo, tá vendo? E, por último, aqui eu consigo, além de te falar quais são os itens mais pesados do teu spend, que isso, provavelmente vocês, sem a ferramenta, já saberiam de qualquer forma, né? Mas aqui na ferramenta a gente consegue ver quais são os indicadores que impactam esse spend de maneira assertiva, entendeu? Eu consigo ver, por exemplo, que o salário mínimo está em X fórmulas ou X negociações, o custo fixo idem, o câmbio, né? E aí eu consigo ver o peso de cada variável dentro do meu spend, entendeu? Que também dá uma assertividade maior, ao invés de ficar naqueles planejamentos intermináveis de budget que duram finais de semana, semanas, meses de discussão. A ferramenta é muito mais objetiva, ela já consegue te trazer qual que é a variável e a gente deixa geralmente os nossos economistas disponíveis para explicar, fazer uma apresentação para vocês das principais variáveis para que vocês tenham confiança de que o planejamento está sendo bem feito, entendeu? Então, assim, voltando aqui para o Cost Drivers, nosso dia a dia é bem esse, é captar do básico ali, que é indicar o índice mais apropriado, a série de dados mais apropriada, mas a ideia é criar uma estratégia de dados que possibilite chegar nesse nível, entendeu? Aqui tem empresas que a gente já criou orçamento empresa inteira. Depois tem orçamento planta 1, planta 2. Depois tem orçamento planta 1, categoria X, planta 2, categoria Y, né? Isso é legal porque você consegue quebrar o budget em submetas, para que os compradores saibam efetivamente qual é a realidade de o desafio, né, e a oportunidade de cada carteira. E não tratar todo mundo no mesmo bolo, entendeu? Foi um pouco que a gente falou, né, Renata, na outra apresentação, que às vezes vem uma visão um pouco míope e fala, orçamento OBZ, trava tudo, né, começa daqui, mas vai funcionar para alguns, vai ter um ótimo resultado, mas ela não é uniforme, ela não vai, uma estratégia que não vai poder ser aplicada assim, sem olhar, né, o detalhe e realidade de cada categoria, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, show de bola. Estou preocupado que tinha estourou aqui. Também. Isso que eu ia te perguntar aqui, no seu tempo também. Não, tem algum ponto ali que você fala assim, pô, isso aqui eu não posso sair sem falar, ou nós matamos tudo que você acha que era importante, porque por mim eu ficava mais umas 200 horas. Cara, isso acho que é a base do que eu ensino nos treinamentos, né, nossos cursos. Então, é uma negociação extremamente técnica, né, cara? Eu detesto essa história de ficar pedindo descontinho, pelo amor de Deus, né? Eu quando comecei a comprar, e tinha um colega lá que ele falava assim, puta, pelo amor de Deus, pelo menos dá 1%, eu preciso levar alguma coisa pro meu chefe. Acabou. Tem uma história boa, Renata, aqui em casa. Minha mulher é psicóloga, né? Uhum. E eu sou totalmente números e ela é totalmente humanas, né? Uhum. E aí, quando chegou no casamento, a gente fez todo o planejamento junto. E ela seria um comprador típico, né? Quanto que é esse buffet aqui? R$100. Você faz por 50? E eu não consigo fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu me propus no casamento, apesar de falar com comprador há quase 20 anos, eu nunca fui comprador. Eu montei uma estratégia de compras do casamento. E aí, eu saí do orçamento, tipo, na lua, para, tipo, 40%, 50% do orçamento inicial.
Mas o que eu fiz? Eu descobri a categoria. Então, por exemplo, eu descobri que em São Paulo os bufês davam um desconto absurdo se, por exemplo, o casamento fosse uma quarta-feira. E aí, o que a gente fez? A gente moveu do sábado, colocou para uma véspera de feriado na quarta-feira. A gente foi criando toda a estratégia, cara. E, assim, foi um bom exercício para poder comprovar a teoria, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Eu também não gosto de ir para uma mesa e ficar discutindo me dar desconto. Tem que entender o cenário e ver se é bom para os dois lados. Para o buffet foi ótimo. Ele estava com o salão fechado numa quarta-feira. Ele ganhou uma festa a mais. E ainda manteve o sábado, que é o dia caro para ele. Exato. E quem está disposto a pagar no sábado, né? Exatamente. Quem faz questão. Exatamente. E tinha alguns trade-offs, né? Porque eu paguei mais caro a igreja, porque eu era o único da igreja. Então, toda a decoração. Então, você tem que balancear se valia a pena uma coisa ou outra. Foi um bom exercício. Tem que fazer o TCO, né? Foi basicamente. Gostou? Basicamente. Aqui a gente não dá ponto sem não, velho. Aqui é só na veia, Deus. E pior que pica, né? Você fica viciado. Ano passado eu troquei o meu carro e o dela também. Puta, batalha. Vai procurando concessionária. Pra você ter uma noção, eu consegui descobrir. Ela queria um Jeep, um Compass. Aí eu consegui descobrir uma loja que tinha falido da Compass. Eu consegui rastrear quem tinha comprado aquele estoque. Eu fui lá, comprei o último carro, 18/19/0. Putz. Por 40% a menos do que estava. Beleza. Então, assim, você tem que ir fazendo isso na tua vida e no mercado, assim, a gente está brincando aqui, obviamente, mas é uma coisa assim que a gente tem que pechinchar mesmo, mas com inteligência, não ficar brigando e discutindo por discutindo. Não, porque aí chega, que de novo, né? Você pode ter a sensação de que você fez. Porque, na boa, você está falando que o GTM é 30, eu fecho por 15, eu não estou dizendo que é ruim. Porque 15% é ótimo. Só que o problema é o seguinte: o problema é quando você souber, ou o seu chefe souber, que a inflação dessa categoria é -8. Você vai explicar o quê para o teu chefe, para o teu cliente? E hoje, né? Quando eu comprava, talvez fosse menos difícil, né? Porque não tinha esse monte de tecnologia, né? Entregando aqui. Mas hoje o cara dá uma bugada. Cara, você tem informação. Putz, tá perdido, entendeu? Então, acho que é isso, cara. A gente precisa estar muito conectado, né? Com essa parte de ferramentas, né? Como vocês falaram aí, toda essa parte de robotização, indústria 4.0, eu vi que você está surfando absurdamente. Aí, às vezes o cara me pergunta, mas ninguém usa a indústria 4.0 em suplementos. Cara, tá aqui um exemplo vivo que a gente usa os suplementos. Tem outras coisas, milhares de coisas que as pessoas estão usando. A gente acaba, não sei se não tem tempo, ou se não tem aquela vontade de buscar, ou sei lá, né, de ir atrás, mas tem muita coisa legal que a gente pode fazer diferente. Na mão, cara, na mão, que a gente possa melhorar. Mostrar resultado, né? Exato, cara. E de novo, né? Meu maior prazer quando eu criei a Vorate era a gente, de verdade, né, sentar na mesa estratégica. Eu acho que isso é um pensamento estratégico, né? A gente ser, como a gente falou naquela live que a gente fez de orçamento base zero, cara, compras, né? Eu, Renato, mas eu, suprimentos, ser responsável pela criação do orçamento, até porque passa na minha mão. Passa na minha mão especificação, passa na minha mão preço, passa na minha mão quantidade. Então, eu sou o resultado da empresa é muito mais importante comprar melhor do que vender. Vender é uma arte, você não sabe se vai atender. Comprar você consegue controlar. Essa pandemia, né? O cara não conseguiu vender. Se você compra mal, você quebra a empresa. Então, se você consegue. Então, a gente tem muito espaço, cara. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque é ilimitado o que a gente pode fazer, né? Tem gente que está olhando, a e-commerce está acabando. Eu falo, desculpa, cara, a e-commerce nem começou, né? A gente tem muita coisa para se divertir. Eu acho que isso é uma visão meio unânime, né, Renato? Acho que como ponto final, acho que é isso mesmo. Assim, vai entrar muita tecnologia, isso é inevitável, mas a tecnologia não vem para eliminar os compradores. Na verdade, ela vem para transformar o comprador desculpa falar dessa forma, mas de tirador de pedido para um especialista de categoria. Então, ele vai começar a trabalhar muito com dados. Eu tenho uma aluna que dou aula na SPM.
A Lola que é fantástica, ela brinco que ela vai ser a primeira compradora 4.0 do Brasil fácil. Ela está indo fazer curso de cientista de dados agora. Pois é. Entendeu? Tipo assim, então, isso vai ser uma vantagem. O cara que for cientista, vai lá na base do RP, puxa ali toda a base, começa a tratar o dado com técnicas, né, avançadas, é fantástico. Vai navegar super bem. Vai. Eric, de novo, cara, puta, muito obrigado, parabéns, cara, pela essa construção da Cost Drives. A gente trabalhou lá atrás e eu vi, né, eu usei muito a Cost Drive, né, quando era diretor de compra nas áreas, vi a Cost Drive crescer, a gente, na verdade, se via pouco, né, a gente acabou se vendo mais esse ano aí pelas áreas e tal. O online ficou mais forte. É verdade, online, né, a gente não se viu presencialmente, viu online, mas foi legal te rever, né, ter esse contato contigo de novo. Espero que a gente consiga aproximar e ter alguns projetos interessantes que eu quero estar com a Cost Drive próximo da gente aí como parceiro. E, cara, de novo, super parabéns, obrigado aí, gratidão aí pelo seu tempo aí, por toda a explanação. Esse trabalho excelente que vocês fazem aí de promover a área de suprimentos. Perfeito, pessoal, prazer. Eu sou apaixonado pela área de procurement e, se vocês precisarem, eu estou à disposição pelo LinkedIn. Depois peço para o Renato mandar meu telefone, meu e-mail pessoal para vocês. Estou à disposição, pessoal, mas muito obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer. E pessoal que assistiu, obrigado mais uma vez aí pela audiência, pela paciência aí. Pessoal que está sempre vindo aqui, muito obrigado mesmo, gratidão pelo tempo. E semana que vem nós vamos falar aí sobre RPA, vai ser bem legal também, voltado aí para a área de suprimentos. Gente, obrigado, boa noite e nos vemos semana que vem. Obrigado. Um abraço.